Está preparado? Se assente aí, fique firme, porque Deus tem uma palavra para a sua vida. Repete comigo: prisioneiros da esperança. Diga de novo. Mas como é que alguém pode ser prisioneiro da esperança? Você vai saber disso logo, logo. Sabe, quem é um prisioneiro da esperança? São todas aquelas pessoas que nunca desistem de uma promessa. Por quê? Porque a sua esperança está na promessa que recebeu. E uma vez que não desiste da promessa, ele se torna um prisioneiro dessa promessa. Nada pode tirar essa palavra, essa promessa de Deus da sua vida. E isso é extraordinário, isso é fantástico. Então, por mais complexo que possa parecer na mente de alguns, nós precisamos crer que Deus, ele está desenrolando um rolo, como se a sua vida fosse, não um rolo de linha, né? Mas aquele rolo, aquele pergaminho, ele está desenrolando um rolo em favor daqueles que são escolhidos dele. Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está ao nosso lado, Ele está ao nosso favor, e então nós somos escolhidos, nós somos amados, nós somos privilegiados, nós somos abençoados. Mas isso não exime e nem tira os problemas da nossa vida. Esses problemas vão acontecer, todo mundo passa por dificuldade, por problema, por crise. Agora, às vezes Deus está usando, e na verdade sempre usa essas crises, esses problemas, justamente para poder aperfeiçoar a nossa fé, para que a gente tire os olhos daquilo que é circunstancial, daquilo que é passageiro, daquilo que são crises que estão acontecendo o tempo todo, e consigamos colocar os nossos olhos em Jesus. Quem crê comigo, diga amém. Vire para quem está ao seu lado, diga assim: Deus quer te aperfeiçoar. Sabe, Deus não está no negócio de fazer empresas prosperarem. Deus não está no negócio de hospital para curar todas as pessoas que estão doentes. Deus não está no negócio de conciliação familiar para que todas as famílias sejam felizes e abençoadas. Todas essas coisas Ele faz. Antes que você me xingue ou alguém pegue um pedacinho desse vídeo na internet e queira fazer algum tipo de comentário. Todas essas coisas estão contidas dentro do Evangelho, mas o principal alvo do Evangelho é transformar você, é mudar a sua vida, é mudar o seu pensamento, é mudar o seu coração, é reconstruir uma história que já começou, e Deus quer terminar essa história de maneira positiva e abençoada. Quem dá um glória a Deus aí? E quando a sua vida é construída ou é reconstruída, quando recomeça esse processo, aí vão acontecer que todas essas coisas que eu falei e muitas outras coisas serão também resolvidas na sua vida. Por quê? Porque Deus está cuidando de você, e uma vez que você está restaurado, Deus restaurará juntamente contigo tudo aquilo que diz respeito à sua casa, à sua vida, à sua família, aos seus bens, à sua saúde. Deus é bom e abençoa você. Eu esqueci o nome do abençoado. Ele era um candidato, ele é um camarada que seria presidente de uma nação, não lembro se é a Zâmbia, de um país lá da África, e os oponentes dele, os inimigos dele, vamos chamar assim, que eram contrários a ele, diferente do Brasil, lá eles fumavam um jeito de matar o sujeito. E um dia ele estava numa conferência evangélica, ele aceitou Jesus como Salvador, e ele recebeu uma palavra profética. Palavra? Deus mandou dizer para ele: você tem uma missão, você vai ser o presidente dessa nação, você vai livrar essas pessoas da escravidão, e você não vai morrer enquanto não cumprir essa promessa e esse propósito na sua vida. Sabe o que aquele camarada fez? Ele se agarrou àquilo, ele se tornou um prisioneiro da esperança, e começou a deixar os seguranças dele, os assessores dele doidos, porque agora ele não tinha medo de nada. Ele andava na rua, ele saía dos carros, não andava mais em carro blindado. Uma vez entrou num café para tomar um café, e um monte de gente no café, e os seguranças: vamos sair daqui, vamos sair daqui, vamos sair daqui. Não vou sair, estou aqui, vamos para cá e tal. E quando ele resolveu sair, que entrou no carro, tinha uma bomba naquele café, explodiu e morreu um monte de gente, mas ele não. Sabe, o prisioneiro da esperança é aquele que crê tanto, mas crê tanto,
que nada pode afastá-lo da sua promessa. Por isso eu quero dizer, Deus tem uma palavra para você hoje. Ele quer transformar você não em um prisioneiro da circunstância, mas em um prisioneiro da esperança. Muitos de nós estão aprisionados à circunstância, à inflação, ao governo, ao problema, ao bairro onde nós moramos, à cidade onde nós vivemos, mas todas essas coisas são circunstanciais. Os problemas da família, as questões de casamento, enfim, mas essas coisas são circunstanciais. Nós precisamos focar em Jesus, porque há uma promessa, e se há uma promessa, há esperança. Diga: a esperança para mim. Vamos ao texto, Zacarias capítulo 9, versículos 9, depois o 11 e o 12, diz assim: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde, montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Versículo 11, quanto a você... Agora vamos receber isso profeticamente. Quanto a você, diga: quanto a mim, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei seus prisioneiros de um poço sem água. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Pois hoje, diga hoje. Isso, hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Quantos creem nisso? Digam amém. Então isso é uma promessa extraordinária, e essa promessa está baseada em algo que é muito firme, que é o sangue da aliança. Não é uma promessa vazia, porque aquele que entrou na cidade de Jerusalém montado num jumentinho, e sobre ele, ou debaixo dele, colocaram mantos e palmas e gritaram: hosana o que vem em nome do Senhor. Ele morreu uma semana depois, o seu sangue foi derramado, e ali foi firmada uma aliança entre Deus e Jesus. Jesus é o elo da aliança que nos fortalece e que faz com que cada promessa de Deus seja cumprida na nossa vida. O que nós precisamos fazer, diga: essa é a minha parte, é crer, é se tornar um prisioneiro da esperança. Por quê? Porque existe uma promessa, e se existe uma promessa, o Deus que não pode mentir, Ele vai cumprir essa promessa na minha vida. O Deus que não negou o seu próprio Filho, antes o entregou por nós, diz Romanos 8, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Deus é contigo, Deus abençoa a sua vida. E se hoje você não está desfrutando dessa bênção extraordinária, é porque você está num processo. Deus está curando, Deus está cuidando, Deus está lapidando uma pedra preciosa, para que você seja cada vez mais valioso na presença dEle. Sabe, você precisa olhar e crer que é um prisioneiro da esperança. Deus vai mudar a sua história. Diz amém. Glória a Deus. Sabe, a confiança no sucesso. Ele promete: eu vou tirar você desse poço sem água, dessa cisterna vazia que lançaram você para morrer. Alguns personagens da Bíblia foram lançados nesse tipo de situação. Um foi Jeremias, o outro foi o próprio Cristo. Ele foi lançado num poço de lama para passar a última noite da vida dele lá dentro, onde ninguém tiraria ele, mas ele entrou e ele saiu, para que você também possa entrar e sair. Então, mesmo que você esteja no poço da dificuldade, entenda isso como uma metáfora, uma alegoria. Mesmo que você esteja no poço da dificuldade, aquele sangue da aliança vai tirar você de lá. Creia nisso, creia. Ele está anunciando: chegou o tempo da reconstrução, chegou o tempo do recomeço, chegou o tempo de mudar essa história. Ele diz: hoje mesmo eu anuncio, restaurarei tudo e darei tudo em dobro para vocês. Diz amém. Não é o dobro do problema, mas é o dobro da glória. Agora creia e continue crendo. Não permita que circunstâncias e situações afastem você, os seus olhos de Deus e a sua fé daquele que pode resolver o problema. Nós não resolvemos problemas físicos, nós resolvemos problemas espirituais. Mas o que a promessa de Deus diz é que todas, diga comigo, todas as bênçãos espirituais, elas são nossas em Cristo Jesus. Diga: são minhas. Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais são minhas em Cristo Jesus. Nele nós temos o sim, nós temos em Cristo o sim em cada promessa. E hoje nós vamos declarar amém. Seja você um prisioneiro da esperança. E eu quero mostrar para você 3 exemplozinhos para a gente poder ir rápido nessa noite, de homens de Deus, mulheres de Deus que foram prisioneiros da esperança. Mas antes eu quero chamar a atenção de uma coisa: se você não se configurar em um prisioneiro da esperança, aliás, o que é a vida sem esperança?
Se você não se configurar em um prisioneiro da esperança, porque tem uma promessa, porque tem uma expectativa, você não vive, você apenas sobrevive nessa terra. Ou você é um prisioneiro da esperança, ou você é um prisioneiro da circunstância, você é um prisioneiro do medo, você é um prisioneiro do problema, e está sempre envolto em alguma situação. E quem é prisioneiro de problemas e de circunstâncias nunca se libertam delas. Por quê? Porque sempre haverá um novo problema. Uma crise é resolvida, vai aparecer outra, e vai aparecer outra. E você precisa romper com todas essas coisas e olhar para aquele que é a razão da sua esperança. Diz amém? Abraão foi assim, ele foi um prisioneiro da esperança. Leia comigo, Romanos capítulo 4, versículos 18 a 25, diz assim: Abraão, contra toda a esperança, repete, em esperança, creu. Abraão era um prisioneiro da esperança. Por quê? Porque ele tinha uma promessa, mas a promessa dele era impossível de se realizar humanamente. Impossível. Nem hoje, com toda a ciência e com toda a tecnologia, faria uma mulher de 90 anos engravidar e um velhinho de 100, se fosse condição de fazê-la engravidar. Mas essa era a promessa de Deus, que da semente daquele homem uma nação nasceria, e um descendente dele seria aquele que abençoaria toda a terra. Então Abraão, ele creu em Deus contra a esperança, algo que parecia completamente impossível, ele diz: em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito ao seu respeito, assim será a sua descendência. Repete isso comigo: assim será a sua descendência. E diz mais, isso é muito importante para mim e para você, ele diz mais no versículo 19: sem enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo estava sem vitalidade. Ele não disse: eu sou fortão, eu vou conseguir, eu vou me esforçar mais. Não, ele reconheceu que não tinha mais vitalidade, mas tudo isso sem enfraquecer em quê? Na fé que era o mais importante. Então, ele já contava, continua o versículo, com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Versículo 20, mesmo assim não duvidou. Repete, ele não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé. Vire para quem está ao seu lado, diga assim: não duvide da promessa de Deus. Isso aqui daria uma outra mensagem para pregar. Muitas pessoas duvidam porque acham que não merecem. Muitas pessoas duvidam porque acham que Deus não é bom o suficiente para fazer aquilo. Nunca ninguém duvida achando que Deus não consegue ou não pode. Mas sempre duvidam porque acha que não merece, ou porque acha que Deus não quer fazer por alguma razão. Mas entenda, creia no que eu estou lhe dizendo, no outro dia eu posso lhe explicar melhor. Jesus, ele pagou o preço na cruz, para que todas as promessas de Deus tivessem o sim dele. Sim, você é alvo da promessa, diz amém? E daqui a pouco eu vou mostrar para você, eu vou provar isso no último episódio, no último exemplo. Então mesmo assim ele não duvidou. Sabe, se é uma coisa que Deus não tolera, é dúvida, incredulidade. Se Deus disse, creia. Se você recebeu a palavra de Deus, sentiu o rema, sentiu aquele fogo do Espírito Santo no seu coração, creia, porque Ele vai cumprir o que prometeu. Ele não pode mentir, é contra a sua natureza. Se Deus mentisse em algum momento, o trono dele ruiria, porque está firmado em justiça e em verdade. O universo ia romper e ia ser destruído. Deus não pode mentir. Se Ele prometeu algo, Ele vai cumprir na sua vida. Agora você precisa acreditar nisso, mesmo que seja contra a esperança, mesmo que não haja possibilidade nenhuma, continue crendo. Então o versículo 21 diz assim: estando plenamente convencido de que Ele, Deus, era poderoso para cumprir o que havia prometido. Então, em consequência, isso também lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele. Diga, não foi só para ele. O 24 começa dizendo assim: mas também para. Olha para quem está ao seu lado, diga, essa promessa é para nós. Diga de novo, é para nós. Nós somos considerados justos, nós somos justiça de Deus. A fé nos leva à justiça, a justiça do começo até o fim vem pela fé. O justo viverá da fé. E quando ele diz isso, lhe foi creditado, não foi apenas para Jesus, mas também para cada um de nós, a quem Deus
acreditará justiça para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Diz aleluia. Essa é a justiça da fé, essa é a promessa extraordinária. Cada uma, diga cada uma das promessas de Abraão são minhas em Cristo Jesus. Não é porque você merece, mas é porque Jesus merece. E se eu creio em Jesus, eu me torno, eu sou transformado em justo aos olhos dele. Ele me abençoa, ele me prospera, ele faz com que o milagre aconteça na minha vida. E ele quer fazer a mesma coisa com você. Creia, ouse crer. É tão fácil ser incrédulo. Ouse crer, ouse caminhar contra a multidão. Creia que a promessa vai se cumprir. Creia e você vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida. Abraão, ele era um prisioneiro da esperança. Todo mundo sabe, ele tinha tudo, mas faltava um filho. E Deus disse, eu vou dar esse filho. E foi tratando dele, até que a fé dele rompesse e ele pudesse receber. Mas sabe, Abraão, ele teve um filho, que era esse filho da promessa, chamava-se Isaque. E Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Quem teve no encontro foi ministrado a respeito disso. Então Jacó era neto de Abraão, e Jacó também era um prisioneiro da esperança. Quem já foi no encontro e conhece essa história, sabe que Jacó era um trapaceiro, não era a pessoa mais honesta desse mundo. Ele passava a perna no irmão, passava a perna no pai, e em determinado momento ele teve que fugir de casa, porque o irmão tinha prometido matá-lo quando o pai dele viesse a falecer. Então ele sai de casa fugido para uma outra terra, para a terra dos seus parentes, e durante 20 anos, diga 20 anos, durante 20 anos ele viveu fugindo, sendo enganado, passando a perna nele, perdendo questões com relação à sua família, às suas esposas e também com relação aos seus bens e ao seu salário. Mas no meio dessa viagem ele recebeu uma promessa, diga promessa. Sabe, ele já não pensava mais na promessa de Abraão. Então Deus foi a ele, fez uma promessa, renovou uma promessa. Disse para ele assim, a terra onde você está deitado, eu darei para você e para a sua descendência. Eu sou o Deus de Abraão, seu avô. Eu sou o Deus de Isaque, seu pai. E agora eu estou lhe dizendo, eu sou o seu Deus. E vou te abençoar. E você vai seguir o seu rumo e vai voltar a esse lugar para poder me adorar nessa terra. É uma promessa que Deus fez para Jacó. Sabe, você não recebe as promessas simplesmente porque você é filho do seu pai terreno, por mais que ele seja um homem de Deus, ou a sua mãe seja uma mulher de Deus, mas as promessas de Deus, elas se passam de geração em geração, porque agora, diga agora, diga de novo, agora, você conhece que Deus é seu pai, diz amém? Diga assim, papai, muito obrigado. Diga de novo, muito obrigado pelo teu profundo amor sobre a minha vida. E é isso que ele revelou para Jacó, que Jacó era muito amado. Mas Jacó estava todo errado, irmão, não tinha nada de bom nele. Deus escolhe os errados, ele escolheu você. Você não. Ele escolheu o pastor Jefferson, fumava, bebia, se prostituía. Não, ele não fez nada disso. Mas ele foi escolhido. Ele não escolhe os certos, ele escolhe os errados, para consertar os errados. Ele escolhe o vaso quebrado para fazer um vaso novo. Ele gosta de rio seco para poder jogar água. Quem faz chover no deserto? Quem abre caminho nos ermos? Meu Deus! Jacó estava todo errado. Eu estou dizendo isso para você. Você talvez não conheça a história completa, mas se você for julgar pelo merecimento, Jacó não merecia. Mas Jacó, ele tinha uma grande virtude, ele não desistia. Vire para quem está ao seu lado e diga assim, não desista. Sabe, o mundo pode virar contra você, a coisa pode estar feia, a situação pode estar difícil, sabe? Mas não desista. Se tem uma promessa, Deus vai cumprir a promessa. Você não vai morrer enquanto a promessa de Deus não se cumprir na sua vida. Não vai.
Não vai. Igual aquele presidente lá. Explodia a bomba, voava a bala, tentavam matar ele, mas não morria. Não morreu. Até hoje. Porque tem uma promessa. Sabe, Jacó era assim, ele acreditou naquela promessa. Vamos ao texto, né? Vamos ao texto. Gênesis capítulo 32, versículos 7 e 9, diz assim: E Jacó encheu-se de medo. O que Jacó tinha? E foi tomado de profunda angústia. O que ele tinha? Então diga assim: medo e angústia. Então ele era um escravo do medo e da angústia. O que ele fez? Isso é uma estratégia, depois de 20 anos, quando ele estava voltando para casa, porque essa era a promessa. Então ele dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos. Era uma estratégia para ele fugir do seu irmão. Olha o versículo 9, qual foi a oração de Jacó. Então Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste. Repete: o Senhor que me disseste. O que o Senhor disse para ele? O cara estava com medo e angustiado. E o que fez ele mudar? Ele se lembrou e se transformou em um prisioneiro da esperança. E orou a Deus. Deus do meu pai. Ele não estava muito seguro, né? Deus do meu pai Abraão. Deus do meu pai Isaque. O Senhor fez a promessa. O Senhor disse para mim que me faria voltar a essa terra para te adorar. E ele disse para Deus assim: Deus, cumpre a sua promessa. Sabe, às vezes a gente está apavorado, está angustiado, uma situação que é completamente fora do nosso controle se apresenta. Às vezes se apresenta porque está fora do nosso controle, às vezes se apresenta porque a gente caminhou com os nossos pés para lá, né? Se meteu em negócio que não devia, em relacionamento que não devia, em problemas que não devia, mas seja como for, Deus não abandona os filhos lá. No Salmo 23, que todo mundo conhece, tem uma parte que diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque, oh meu Deus, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Sabe qual é o problema? A gente não acredita que Deus está conosco, porque a gente fica olhando para aquilo que é circunstancial. Semana passada foi uma semana difícil. Eu tinha 1 milhão de conta para pagar e... Aí eu virei um botão assim e desliguei. E entrei na vibe do Senhor proverá. Pois o Senhor proveu. Eu não vou dizer como, nem em situações, mas entenda, Deus ele provém sempre. Sempre haverá um escape. Hein, Leon? Vê se essa música vai dar para o final que me ocorreu agora. Eu não sei, está em falta. Eu vou lá naquele salão, ficar passando na frente da câmera para lá e para cá também. Não vou lá, você vai ver. Sempre haverá um... O profeta diz, né? No vale do desespero, sempre vai ter uma porta de esperança. Você precisa ser um prisioneiro da esperança. Oh, meu Deus, isso muda a sua história. Vamos continuar com capítulo 32, de 24 a 28, diz assim: e Jacó ficou sozinho. Diga, sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Era um anjo em forma humana. E quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó de forma que ela se deslocou, enquanto eles lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, porque o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Repete: não te deixarei ir. Não te deixarei ir. A não ser que me abençoes. Quem já chegou num culto angustiado? Quem já entrou no seu quarto angustiado? Com dor, com problema, e não se agarrou nos pés de Jesus e disse para ele assim: você não vai sair daqui
enquanto eu não receber uma palavra. Duvido que alguém que tenha feito isso tenha saído de lá de mãos vazias. Então o homem perguntou: qual era a luta de Jacó? Não é a pergunta do homem, não. A luta de Jacó era: ele queria ser abençoado. Ele estava procurando que alguém confirmasse a promessa na vida dele. Talvez a fé dele estivesse fraquejando, mas ele continuava tendo esperança, porque ele sabia que lá na frente poderia haver um futuro para ele, e não a morte nas mãos do irmão dele. Então o homem pergunta para ele assim: qual o seu nome? E ele responde: Jacó. Enganador. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Esse é o negócio de Deus. O negócio de Deus é mudar a vida de pessoas. O negócio de Deus não era simplesmente fazer ele ter pazes com o irmão dele. E fez. Mas o negócio de Deus era mudar a vida da pessoa. Era restaurar ele. Deus queria mudar o nome dele. Ele queria um futuro e Deus queria mudar o nome dele. Ele queria uma bênção e Deus queria mudar o nome dele. Você quer um futuro, você quer um concurso, você quer uma faculdade, você quer uma empresa, você quer um emprego, você quer um casamento, você já tem um casamento, mas você quer um casamento bom, porque esse não anda muito bem. Você quer ter isso, você quer ter aquilo, você quer ter mais a presença de Deus. Mas você quer essas coisas do seu jeito. E eu vou lhe dizer algo: Deus quer dar todas essas coisas para você, mas primeiro Ele quer tratar de você, Ele quer mudar o seu nome. Jacó é enganador, agora dizendo para a sua ser chamado de Israel, Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Como é que você vence Deus? Não sabe? Você vence Deus crendo contra a esperança. E Deus lá do céu, Ele está olhando assim. Binóculosão de Deus, poderoso. Olho de raio-x. Ele está procurando alguém. Ele está procurando uma pessoa. Ele está procurando alguém hoje. Os olhos dele estão aqui hoje. Estão na outra igreja ali também, não acho que é privilégio nosso, não. Os olhos deles estão aqui hoje procurando alguém que creia. Alguém que crê, alguém que tem um brilho diferente, alguém que consiga crer contra a esperança, alguém que consiga acreditar que Ele é poderoso para mudar minha mãe. Minha mãe acreditou durante, sei lá, muitos anos, mais de 15, 20 anos, que meu pai poderia ser transformado. E meu pai nunca entrava na igreja, para nada. Foi na igreja uma vez, aqui na 16, na igreja batista, quando eu fui batizado. Para nunca mais. Nunca entrava numa igreja, nunca ia. Às vezes ia buscar ela na porta da igreja, mas não entrava no culto de jeito nenhum, Leão. Não entrava. Um dia ele estava indo para o campo, quebraram ele, confundiram ele, bateram muito no meu velho. Ele saiu de lá quase morto, todo arrebentado com traumatismo craniano e cego do olho. Mas Deus visitou ele lá no hospital. E aquele que era cego, e continuou cego da vista, mas agora começou a enxergar aquilo que ele não enxergava. Sabe, Deus está no ramo de mudar a família? Não, mas Deus está no ramo de cumprir o impossível na vida daquele que crê. Ele muda o coração, ele transforma uma pessoa. É um joelho no chão, é alguém que diz assim: olha, não tem jeito, é por isso que eu acredito em Deus. A gente olha para a pessoa às vezes assim: Jean não tem jeito, não tem jeito para Juliana, mas tem jeito para Jesus. Está todo mundo procurando quem é Jean. Depois você vai saber quem ele é. Não tem jeito, para Jesus tem jeito, Eduardo, tem jeito, tudo tem jeito. O tal do carpinteiro conserta tudo, mas agora tem um processo. E às vezes a gente não está disposto a suportar o processo. Mas Jacó, ele perseverou, ele persistiu em crer, quando tudo dizia que não dava mais jeito. Deus providenciou um escape. Deus tem um escape para você. Deus tem algo extraordinário para fazer na sua vida. Deus quer mudar essa história. Acredite nisso, irmão. Seja um prisioneiro da esperança. Porque ser prisioneiro do medo, da circunstância é muito fácil. Acreditar que acabou e largar tudo para trás e querer, eu vou viver algo novo. Vou procurar um outro trabalho, vou procurar outra empresa, vou procurar outro marido, vou procurar outra família, vou procurar outra igreja. Tudo isso é muito fácil, mas isso tem um nome, chama fugir. E Deus não gosta de fugitivos, Deus gosta de crente. E de preferência, crente que crê contra
a esperança. Irmão, nós não seremos diminuídos. Nós não seremos diminuídos. Podemos ser abalados, mas não seremos diminuídos. Está passando pela prova, faz igual Lázaro, passa por ela dando glória a Deus. Por quê? Porque no final a promessa vai se cumprir na vida, na sua família, na vida dessa igreja. Eu creio muito nisso. Se você crê, dá um aplauso ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Vou encerrar com um último exemplo. Graças a Deus. Eu vou falar de uma mulher agora, de uma mulher prostituta. Ex-prostituta. Mas ela era uma prisioneira da esperança. Todo mundo conhece, que é crente um pouquinho, já ouviu falar na história de Raabe. Raabe e os espiões de Israel que se esconderam na casa dela. Como eles vieram numa missão de espionar a terra, foram descobertos e tiveram que se esconder na casa da prostituta, na casa de prostituição. Deus me livre, que crente é esse? Pois é. Quantos acreditam que Deus é poderoso? Eu vou lhe dizer algo, Deus é mais poderoso que o seu preconceito. Não vou pisar mais no seu pé, não por agora. Mas Deus era capaz de romper qualquer situação. Aquela mulher, ela protegeu aqueles 2 espiões, e quando ela fez isso, ela foi transformada em uma prisioneira da esperança. Porque para a cidade onde ela morava, não havia mais esperança. Josué capítulo 2, vamos ler alguns versículos, de 8 a 15 para começar, diz assim: antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço aonde os escondeu, e disse assim para eles: eu sei. O que ela disse? Eu sei que o Senhor lhes deu essa terra. Isso é fé. Fé de que a vitória seria do povo de Israel. Ela cria nisso. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido, como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. Irmão, isso fazia 40 anos, mas a história continuava. Então, como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram ao leste do Jordão com Seom e com Og, os 2 reis dos amorreus, que aniquilaram completamente. Quando? Uau, parou de novo. Quando? Hã? Ramo do gogó! Glória a Deus. Voltou, ele volta e vai, vem e fica, anda e para. Glória a Deus. Segura aí. Deus não é poderoso para trocar a bateria do celular e fazer a pilha voltar a funcionar? É, mas ele é poderoso também para eu levar ele ali e o cara trocar, né? Não seja incrédulo, seja crente. Quantos crentes eu tenho aqui? Glória a Deus. Vamos continuar. Então, quando soubemos dessas histórias, o povo desanimou. O que houve com o povo? Medo, desânimo, pavor. O povo desanimou completamente, não tinha mais ânimo nenhum. E por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Meu Deus, que fé! Jure-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Dê-me um sinal seguro. Ela queria ser uma prisioneira da esperança. Ela queria uma promessa. Dê-me um sinal seguro, versículo 13, de que pouparão a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs e de tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte.
as nossas vidas pelas vidas de vocês. Foi a proposta que ela fez. Os homens lhe garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade, com graça, né? A palavra aqui é hesed, no original. Nós a trataremos com graça, fidelidade, quando o Senhor nos der essa terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que estava morando fazia parte do muro da cidade. Eu quero voltar com vocês para ver o que um prisioneiro da esperança conquista. O versículo 12 diz assim: jure-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Dê-me um sinal seguro de que pouparão, diga assim, a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs e tudo o que lhes pertence. Ela pediu pelo quê? Pela família toda e pediu por todos os seus bens. Deus é um Deus que protege as famílias. Tem gente aí fora que quer destruir família, dizendo que está criando novas versões de família. Deus é um Deus que protege família. Deus é um Deus que não destrói patrimônio. Deus protege patrimônio. Quando Josué invadiu Jericó, a muralha caiu. Era a muralha mais resistente e mais forte daquela época. Todo mundo sabe a história. Rodearam a muralha 7 vezes. No 7º dia, na 7ª vez, no 7º dia, quando gritaram e tocaram o chofar, a muralha caiu igual efeito dominó. Menos a casa de Raabe. Por quê? Vou lhe mostrar por quê. Isso é a primeira vez que aconteceu na Bíblia? Não. Lá, na época de Moisés, aconteceu a mesma coisa. Quando o povo ia sair do Egito, e Deus dizia: eu vou matar todos os filhos primogênitos da terra. E disse para o povo de Israel assim: vocês vão pegar o cordeiro, vão matar o cordeiro, vão pegar o sangue do cordeiro e vão desenhar uma cruz em cima da porta. Cima, de um lado e do outro. E quando o anjo da morte passar e ver o sangue, ver o quê? Vai passar por cima. Se não tem o sangue, morte. Se tem o sangue, passa por cima. Será que naquela casa não tinha ninguém problemático? Raabe era prostituta. E a família toda vivia da prostituição dela. E, certamente, talvez de mais alguém que trabalhasse para ela. Não sei. Vamos ao versículo 17, para a gente ver como é que termina essa história. Os homens disseram para ela assim: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se, quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado, diga amarrado. Quem fica amarrado, irmão? Prisioneiro. Se você não tiver amarrado esse cordão, e deram um cordão, uma corda vermelha para ela, na janela da casa de vocês, pela qual você nos ajudou a descer. E se não tiver trazido para a sua casa seu pai, sua mãe, seus irmãos e toda a sua família, qualquer pessoa que sair da casa, do lugar da casa de proteção, será responsável pela sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. Diga assim: cordão vermelho. Qual a diferença do cordão vermelho para os umbrais da tinta do sangue na porta dos egípcios? Qual a diferença do sangue na porta dos egípcios, da porta dos judeus, na terra do Egito, para o cordão vermelho e para o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado? Quem tem a marca do sangue tem que ter a marca do cordão. Quem tem a marca do sangue, quem tem a marca da corda vermelha, é livre do anjo da morte, é livre do destruidor e se torna um prisioneiro da esperança. Qual é a garantia, você pode me perguntar? O banco, para emprestar dinheiro, ele quer garantia. Para alugar uma casa, alguém quer fiador. Qual é a garantia que você tem de que se colocar, não é colocar fisicamente um cordão na sua casa, mas se você crê no poder do sangue, na glória de Deus, isso vai transformar, vai mudar a sua vida e vai proteger você. Qual é a garantia? Qual é a garantia? A garantia é Deus. Ele garante. Quando Moisés perguntou: quem é que está me enviando? Qual o nome? Diz: sou eu. Diz que sou eu quem enviou.
Quando alguém duvidava de Jesus, morreu, ele disse: eu sou a ressurreição. Estou perdido, ele dizia: eu sou o caminho. Estou com fome, ele dizia: eu sou o pão. Não sei para onde ir, ele dizia: eu sou a porta. Eu estou vivendo em trevas, ele dizia: eu sou a luz. Deus sempre completa as suas promessas na garantia dele próprio. A palavra dele é verdade, a palavra dele é a garantia. Agora, uma coisa que eu não sei se você sabe: existe uma palavra em hebraico que é tikvá. O hino de Israel é ha-tikvá. Ha-tikvá. Não é quando você vê algum israelita ganhando uma medalha em algum esporte, toca aquela música, é ha-tikvá. Sabe o que significa? Ainda há esperança. Nós estamos falando de um povo que foi dizimado, que no ano 70 foi expulso da sua terra, e quem ficou morreu. Se espalharam por todo o território, ficaram 2000 anos fora da terra deles, para em 1948 retornarem à sua terra, e até hoje estão tentando tirar eles de lá. Não vão conseguir. E em todo esse tempo, a canção era: ainda há esperança. A esperança deles não está completa, mas a minha e a sua estão. Porque eles não conseguem compreender o cordão vermelho, nem o sangue do cordeiro, e nós conseguimos. Por isso eu mostrei para vocês em João 10:16. Tem muito povo meu que não é daquele aprisco. Nós somos esse povo. Nós somos tikvá. Tikvá é a corda. A mesma palavra para esperança é corda no hebraico. Então, quando a corda foi colocada ali, o cordão vermelho, o vermelho apontava para o sangue, a corda para a esperança está no sangue, a esperança está na aliança, a esperança está na aliança feita na cruz, a esperança está na aliança feita no Calvário, no sangue que foi derramado, que pagou o preço do meu e do seu pecado, que nos tornou justos aos olhos de Deus, não pelos nossos merecimentos, não merecemos, mas por aquilo que o Senhor Jesus fez, e Ele merece. Por isso a justiça da fé nada mais é do que você se revestir de Cristo. Eu já coloquei as minhas vestes. Que vestes brancas são essas? A Bíblia diz: de Cristo eu me revisto. As vestes brancas são as vestes de linho puro, aonde nós nos revestimos e nos tornamos aceitáveis a Deus. Com essas vestes nós vamos entrar nas bodas do Cordeiro, não vamos ficar de fora. Por quê? Porque nós somos revestidos de Cristo, essa é a nossa esperança. Paulo diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Os três, está lá em Coríntios 13, mas o principal deles é o amor. Por quê? Porque é o amor que traz a esperança, que traz a fé, não o seu amor. Como eu amo a Deus, até ter o primeiro dente ruim, ou a unha encravada, ter o primeiro problema e começar a dizer assim: porque eu, Senhor, que é o que todo mundo gosta de perguntar. Mas é o amor de Deus por você, que não muda. Por isso a aliança de Deus, tem uma aliança com Deus. Não. Quem tem uma aliança com Deus é Cristo. Cristo é o seu representante. Porque Cristo não falha. E você não pode ser tirado da mão dele. Se a aliança fosse feita conosco, como foi feita na época da lei, todo mundo falhou. Mas a minha aliança, repete, a minha aliança é com Cristo. Ela não falha. Ele é o meu representante. Glória a Deus. Toda a muralha caiu, mas a casa de Raabe ficou em pé. Isaías 60 diz assim: as trevas encobrem a terra, a escuridão, os povos. Povos fala para pessoas, as pessoas estão na escuridão, mas diz assim: você levanta e resplandece, porque a luz do Senhor brilha sobre a sua vida e sobre a sua família. Deus protege a sua família, Deus protege a sua casa, Deus é um Deus de família. Quando Ele prometeu, através de Paulo, e quando o centurião lá em Filipos, ele disse assim: o que eu posso fazer para ser salvo? Paulo diz assim: crê no Senhor Jesus, crê no cordão, crê no sangue e será salvo, não apenas você, mas também a sua casa. Deus é que promove isso. Agora, se apega à esperança, seja um prisioneiro da esperança. Vamos terminar. Você pode fazer uma escolha hoje. Você pode ser um prisioneiro do medo, um prisioneiro das circunstâncias, ou você pode ser um prisioneiro da esperança. Afinal, o que você tem a perder?
O prisioneiro do medo já não tem esperança. Deus quer mudar essa história. Ele quer fazer de você um prisioneiro da esperança. Mas assim, você precisa crer. Ele não obriga ninguém a fazer isso. Crer contra a esperança. Crer quando tudo diz que não. E quando você faz isso, ele vai providenciar um escape para você. Ele vai providenciar um escape para você. Às vezes a gente recebe notícias tão ruins. Você vai perder isso. Perdeu a saúde. Olha, se você acredita em Deus, faz a sua oração. Diz o médico, não tem nada que eu possa fazer. Creia contra a esperança. Porque a última palavra pertence a Ele. Vamos voltar lá no começo. Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, porque hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Quem crê comigo fica de pé, em nome de Jesus.